Ser burro nunca foi tão confortável. E antes que você leve isso pro lado errado, calma. Isso não é sobre inteligência de fato, é sobre esforço. Porque hoje você não precisa pensar muito para existir. Tudo já vem pronto. Você abre o celular e já tem opinião formada, resumo pronto, explicação simplificada, alguém dizendo o que você deve achar. E isso parece ótimo, porque pensar cansa, gasta energia, questionar dá trabalho, ficar em dúvida incomoda. Então a gente aceita, consome, repete, sem nem perceber. Tipo quando você vê um vídeo explicando um assunto complexo em 30 segundos e sente que entendeu, mas será que entendeu mesmo com essa versão simplificada? Ou quando você concorda com algo só porque foi bem explicado, não porque você realmente pensou sobre aquilo. Ou quando você evita conteúdos mais longos porque dá preguiça, mas passa horas vendo vídeos curtos no TikTok sem nem perceber. Isso não é falta de capacidade, é falta de hábito de pensar, e isso é perigoso, porque você começa a terceirizar o próprio pensamento. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt que falava sobre a banalidade do mal, e uma das ideias por trás disso era simples e assustadora. Pessoas comuns podem fazer coisas ruins, não porque são más, mas porque pararam de pensar, porque só seguem, só repetem, só fazem o que parece normal. Aliás, isso me lembra bastante o livro 1984 do George Orwell, não acham? Agora traz isso pra hoje. Quantas opiniões você tem que você nunca parou pra questionar de verdade? Quantas coisas você acredita só porque ouviu várias vezes? Quantas vezes você viu algo, concordou e seguiu sem refletir nem por 2 minutos sobre aquilo? Isso vai criando uma zona de conforto mental, onde você não precisa duvidar, não precisa se aprofundar, não precisa correr o risco de estar errado, porque pensar de verdade tem um custo. Pensar pode te fazer perceber que você não sabe tanto quanto achava, que você estava errado, que sua visão é limitada. E isso mexe com o ego, então é mais fácil não ir tão fundo, é mais confortável ficar na superfície. E aí entra outro ponto. Hoje, tudo é feito para te manter raso, conteúdo rápido, dopamina fácil, informação mastigada, respostas prontas. Você não precisa construir pensamento, você só precisa consumir. E isso vicia, porque é fácil, é leve, não exige esforço, não tem um preço. Você começa a perder a capacidade de sustentar um pensamento por muito tempo, de ler algo maior do que 3 linhas, de se concentrar, de desenvolver uma ideia própria, e sem perceber você vai ficando dependente de alguém pensar por você. É igual aquele pessoal que vê uma notícia no TikTok e ao invés de ler a descrição do vídeo para entender melhor o desenrolar da situação, ela prefere perguntar o que aconteceu nos comentários. A informação tá ali, mas nem se passa pela cabeça da pessoa ler um texto com mais de 3 linhas. E aqui vai uma frase que pode incomodar um pouco. Quando você não pensa, alguém pensa por você. E geralmente não é alguém que se importa com você. Então não, o problema não é ser burro. O problema é se acostumar a não usar a própria mente, porque isso é confortável, mas também é limitante. Só que eu sei que isso pode soar pesado, então deixa eu te trazer pro outro lado. Você não tá assim porque quer, você tá assim porque o ambiente te empurra para isso o tempo todo. Você abre qualquer aplicativo e tudo é feito para aprender. Nenhuma rede social foi feita para te fazer pensar, muito pelo contrário. Então, não é culpa sua, tem milhares de especialistas nesse exato segundo estudando como prender cada vez mais a sua atenção nas redes sociais. Nada é por acaso. Então não é culpa sua, mas continua sendo sua responsabilidade. E isso muda tudo, porque significa que você pode fazer diferente, sem precisar virar um gênio, sem precisar estudar 10 horas por dia, mas começando com pequenas escolhas, tipo questionar uma coisa que você sempre aceitou, assistir um vídeo sobre uma matéria que você gosta. Eu, por exemplo, adoro biologia. Ler uma página de um livro do gênero que você gosta, não precisa ler o livro inteiro, você pode ler só uma página. Coisas simples, mas que reativam algo que você já tem, sua capacidade de pensar, mesmo que seja aos poucos. E pensar não é saber tudo. É estar disposto a não saber, a duvidar, a explorar. E isso no começo é desconfortável, mas depois é libertador, porque você para de viver no automático, para de repetir, para de só reagir, você para de sentir aquele cansaço interno que não passa nem dormindo, você começa a entender as coisas. E quando você entende, você ganha algo que ninguém tira, autonomia. Então talvez a questão não seja inteligência, talvez seja coragem. Coragem de sair do raso, coragem de não aceitar tudo pronto, coragem de pensar por conta própria, mesmo que dê trabalho, porque no fim, ser burro pode até ser confortável, mas nunca vai te levar muito longe na vida. E você sabe disso. No fundo, você sabe. E talvez, depois de tudo isso que eu falei, você tenha sentido um leve incômodo. Tipo aquela sensação de, acho que isso é sobre mim. E se for, calma. De verdade. Porque isso não significa que você é burro.
Significa que você se adaptou ao mundo que facilita não pensar. E ninguém te ensinou a perceber isso. Ninguém sentou e falou, olha, isso aqui pode ir desligando sua curiosidade aos poucos. Então você só foi indo, como todo mundo, no automático, pulando de vídeo em vídeo, absorvendo a opinião pronta, indo para a próxima polêmica, sentindo que sabia, mas sem realmente parar para pensar, como todo mundo, no automático, pulando de vídeo em vídeo, cada vez indo mais para a próxima polêmica no TikTok, absorvendo a opinião pronta, sentindo que sabia algo sobre aquele assunto, mas sem realmente parar para entender sobre ele. E isso não te faz menos capaz, só te deixa desconectado de uma parte sua, uma parte que ainda sabe questionar, que ainda se interessa, que ainda consegue ir mais fundo. E ela não sumiu. Ela só ficou mais quieta no meio de tanto estímulo, mas ela ainda tá aí e você não precisa mudar completamente sua rotina, nem virar outra pessoa para acessar isso de novo. Às vezes começa com coisas muito pequenas, tipo ficar alguns minutos em silêncio sem abrir nada, ou ouvir algo e em vez de concordar na hora pensar, por que eu concordaria com isso? Ou até perceber quando você tá só consumindo, sem realmente absorver nada. Não é sobre virar alguém super intelectual, é sobre voltar a participar do próprio pensamento, porque quando você pensa por conta própria, você volta a existir de verdade. Você deixa de só reagir ao mundo e começa a entender ele. E isso traz uma sensação que é difícil até de explicar. É como se você voltasse para você mesmo, sem pressa, sem pressão, sem precisar provar nada para ninguém. Só mais presente, mais consciente, mais seu. Então, se você se viu nesse lugar mais automático, não se critica, não se chama de preguiçoso, só percebe, porque perceber já é o começo. E a partir daí, aos poucos, você vai retomando o controle, um pensamento de cada vez, porque no fim, não é sobre ser mais inteligente que os outros, é sobre não abrir mão da sua própria mente. E você ainda tem ela inteira, e ela tá só esperando você usar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aqui nesse vídeo pra eu saber que alguém curtiu. Isso me motiva muito a continuar gravando, mesmo que os meus vídeos não tenham tantas visualizações. Aliás, um dos meus vídeos chegou em quase 100 visualizações e eu tô muito feliz com isso, porque eu postei ele faz 2 dias, então isso me deixa muito animada. Enfim, se vocês quiserem deixar um comentário, saiba que eu adoro responder todo mundo, cada um de vocês. Se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo, querido estranho da internet.